Depois de ler com calma muitas das mensagens de Nossa Senhora das Dores, aquela que apareceu para Luz Amparo Cuevas, na região de El Escorial, pertinho de Madrid, onde fica um palácio real construído há alguns séculos atrás. Eu estive pensando aquela parábola evangélica do joio e do trigo. Você se lembra da parábola? Eu vou até ganhar tempo, nem vou contar a parábola de novo, mas eu quero chamar a atenção para a explicação que Jesus deu aos apóstolos, depois, em particular, a respeito dessa parábola do joio e do trigo. Diz Jesus: quem semeia a boa semente, o trigo, é o Filho do Homem, ou seja, Ele próprio. Quem semeia o joio é Satanás, é o inimigo. O campo onde isso é semeado é o mundo, onde estão todas as pessoas, os poderes, as autoridades, etc. O campo é o mundo. A colheita será feita no fim dos tempos, colheita final. E quem vai fazer essa colheita? Os anjos do Senhor. Eles virão, de acordo com a parábola, eles vão reunir o joio, ou seja, aquelas pessoas endurecidas no mal, impenitentes, malditas diante de Deus, e levarão essas pessoas para o abismo profundo dos infernos, para o fogo, como diz Jesus na parábola. Quanto aos eleitos, serão recolhidos no seu celeiro. Que celeiro é esse? É o paraíso, é a nossa casa original, é onde nos espera de braços abertos o nosso Pai, que tudo fez para a nossa criação, e para a nossa redenção e para a nossa santificação. Por que eu me lembrei disso? Porque, de alguma forma, as mensagens de El Escorial são mensagens que podem ser consideradas como um detalhamento dessas coisas que Jesus contou na parábola. Detalhamento dessa colheita, detalhamento dessa vinda dos anjos para exercerem o juízo de Deus, detalhamento do que vai acontecer no fim dos tempos, detalhamento da colheita de Satanás, da colheita do céu. Então, é uma espécie de detalhamento dessas coisas todas, e com muita referência a tudo aquilo que está previsto no livro do Apocalipse de São João. Quem foi esta vidente? É de chorar o sofrimento que ela teve que passar antes, bem antes de ter as suas mensagens, suas revelações. É de chorar porque ela ficou órfã aos 6 meses de idade. Aí o pai se casou de novo, e a madrasta, como acontece nos contos de fada também, né? A madrasta não perdeu a oportunidade de bater nela, de xingá-la, de prendê-la, de dar-lhe tarefas de Cinderela, né? Aquelas tarefas que a gente conhece. Por exemplo, com 8, 9 anos, a madrasta enchia um cesto de pães e bolos e biscoitos e mandava que ela fosse vender na povoação próxima. E ela não podia voltar com o cesto vazio. Tinha que estar tudo contadinho, tudo vendido com o dinheiro contadinho, tudo. E às vezes ela não conseguia vender tudo e não podia ir em casa para não ser castigada. Então ela sentava debaixo de uma árvore e ficava por lá, até o dia seguinte para poder tentar vender o resto. Uma vez ela foi, com muito frio, ela foi encontrada desmaiada ali. Outra vez, morta de fome, ela ousou chegar até a cidade, povoado, né?
para pedir um pão para comer, que não estava morrendo de fome. A madrasta ficou sabendo disso, prendeu-a numa jaula, essas jaulas como a gente prende no jardim zoológico, os animais, né? Prendeu-a numa jaula e deixou que ela se alimentasse durante um mês, apenas com um pouco de água e um pouco de farinha. Só isso. Apesar de tanto sofrimento, ela, desde pequena, desde antes do segundo casamento do pai, ouvia falar de Nossa Senhora e manteve sempre uma afeição muito grande pela Santíssima Virgem, porque ela era órfã, ela não tinha mãe, só tinha uma madrasta malvada. E nesse caso, ela apelava para a Mãe do Céu, mas pedia muito a Nossa Senhora: Mãezinha do céu, me leve para o lugar onde está a minha mãezinha da terra, eu gostaria de conhecê-la, gostaria de vê-la, gostaria de ficar com ela. Vejam a súplica de uma criança. Certamente, por causa de tanto sofrimento, aquela que do céu também é mãe, providenciou para ela um destino e uma missão brilhante de profeta, de porta-voz de Deus, porta-voz dela, sua mãe. Luz Amparo Cuevas, e vejam bem, quando eu estava subindo aqui a escada, me deu uma luzinha a respeito do nome dela. Luz, a luz que vem de Deus. Amparo, para nos amparar. Cuevas, para nos evitar as covas do inferno. Então, a missão dela, de alguma forma, está no próprio nome. Luz Amparo Cuevas. O padre René Laurentin, um grande mariólogo, o maior especialista em aparições marianas, falecido recentemente, que eu tive até o prazer e a honra de conhecer e me corresponder com ele. O padre René Laurentin dá as impressões que teve quando foi entrevistar Luz Amparo Cuevas. Dizia ele: eu mal pude acreditar que uma pessoa que passou por tantos sofrimentos desde a infância, aparentemente não tinha nenhuma cicatriz de tanto sofrimento, na sua dignidade, na sua serenidade, na sua calma, na sua alegria e paz. Tudo isso, certamente, pelo efeito da transformação que Nossa Senhora fez na alma de sua confidente. Bom, ela foi agraciada com muitos dons. Ela tinha o dom da bilocação, como o Padre Pio também. Ela multiplicou alimentos em algumas vezes para atender pobres. Ela muitas vezes espalhava em torno de si um forte aroma de rosas, um forte perfume de rosas. Ela frequentemente entrava em êxtases. Muitas dessas aparições foram compartilhadas pelo marido, que no começo também a fez sofrer muito porque não queria trabalhar, e ela ficava sozinha trabalhando como doméstica nas casas para poder sustentar os 7 filhos que tiveram. Então, mas depois ele se converteu e veio também, inclusive, a ser agraciado com algumas das visões, assim como alguns filhos do casal. Pois bem, com tantos dons e com uma mensagem tão séria, vocês podem imaginar o que Satanás iria fazer, né? Se aqui até ele cortou a luz aqui para atrapalhar a programação feita pelo Padre Oscar, como ele falou, imaginem uma situação dessa. Vocês sabem o que aconteceu, por exemplo, com Bernadette Soubirous, em Lourdes, depois das aparições? Foi tudo mar de rosas para ela? Não. Quem é que se opôs? Primeiro, o vigário lá, o padre, que depois mudou. Depois, os maçons da França, né? Os governos da França. E eles tentaram de todas as maneiras abafar, né? Chegaram a fechar com tábuas o lugar das aparições, puseram a polícia na rua para impedir os encontros. E em Fátima, aconteceu coisa diferente em Fátima?
As crianças foram levadas, né, separadas umas das outras, separadas dos pais, levadas para longos interrogatórios diante de delegados e policiais. Assim também, as aparições e a vidente foram muito perseguidas nesse caso do Escorial. Muito perseguidas mesmo. Inicialmente o padre ficou contra. E como era a autoridade eclesiástica mais próxima, isso influenciou a posição do arcebispo, que também ficou contra, baseado nas informações do padre. Mas o que aconteceu? O padre adoeceu e, estando para morrer, ele chamou Lúcio Amparo, reconheceu que estava errado, pediu perdão de tudo que ele havia feito e comunicou isso ao arcebispo, que também mudou o relacionamento. O arcebispo então foi visitar a Lúcia Amparo Cuevas, reconheceu as 3 ordens religiosas criadas por inspiração dela para servir aos pobres e às vocações sacerdotais. Reconheceu isso aí. O sucessor dele autorizou a construção de uma capela que Nossa Senhora havia pedido, nomeou um capelão por lugar e permitiu a abertura de um seminário para acolher as numerosas vocações sacerdotais que nasceram em torno das aparições e das mensagens do Prado Novo, que é o lugar perto do Escorial, onde aconteceram essas aparições de Nossa Senhora. Agora, e o governo? O prefeito do município era do Partido Socialista Espanhol. Já ouviram falar desse partido? Partido Socialista Espanhol? Eu acho que dos partidos de esquerda da Europa é o mais anticlerical, o mais contrário aos valores cristãos e judaico-cristãos, aquele que mais tem tentado passar projetos de eutanásia, de aborto, de gênero, etc., descendo goela abaixo dos espanhóis, e está se aproveitando da pandemia para isso também. Então, ele é totalmente hostil. Aí o prefeito proibiu, começou a multar violentamente os carros que chegavam lá para visitar, comprou o lugar das aparições, fechou tudo, não deixou ninguém entrar. Mas ele foi acusado depois de abuso de autoridade e foi condenado, teve 2 estágios curtos, mas 2 estágios na prisão. Mas então, depois ele se envolveu num escândalo sexual também, a coisa se tornou pública e perdeu o apoio do seu partido, o Partido Socialista, não pôde mais se reeleger, teve que cair fora da política. Assim terminaram as perseguições mais fortes, mas evidentemente continua a haver alguma perseguição, né? Mas nota a Lúcia Amparo Cuevas, na conversa com o padre René Laurentin, que muitos padres e bispos agora estavam visitando o Prado Novo, visitando o lugar das aparições, rezando ali e se inteirando das mensagens, né? Louvado seja Deus. Então as coisas mudaram um pouco. Ela morreu em 2012, portanto, recentemente, há 8 anos atrás que ela morreu, com um pouco mais de 80 anos. De que falam essas mensagens? Vocês têm bem presente ao Espírito as mensagens de La Salette? Conhecem? Quem conhece a mensagem de La Salette? Levante a mão. Quem conhece? E muito pouca gente. São mensagens duras, muito duras, né? As mensagens de Fátima, vocês conhecem? Quem conhece a mensagem de Fátima? Nossa Senhora deu aos pastorzinhos. O número um pouco maior, graças a Deus. E Lourdes, conhece a aparição de Lourdes? Conhece as aparições de Garabandal? Que Nossa Senhora fala do aviso, do milagre e do castigo? Não conhecem? Quem conhece? 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Se vocês conhecessem, iriam entender melhor o que eu vou falar agora. Porque Nossa Senhora, para a Amparo Cuevas, ela resumiu, sintetizou, chamou de novo a nossa atenção para as mensagens dadas em La Salette, em Akita, no Japão, em Garabandal e em Fátima. Os temas das mensagens desses locais
estão presentes, são trazidos por Nossa Senhora para a Amparo Cuevas, para que ela divulgasse ao mundo. E por quê, gente? Nossa Senhora está preocupadíssima. Nossa Senhora está sofrendo muito. É o que ela fala aí nessas revelações. Sofrendo por quê? Ela não é a rainha do céu? Não é a mãe de Deus? Não é a mãe de Cristo? Por que sofrendo? Porque ela é nossa mãe. E ela não suporta ver tantos filhos se perderem no mundo de hoje, na civilização de hoje. Ela está com o coração dilacerado, estraçalhado, cheio de espinhos, cheio de punhais, como ela diz nas mensagens. Então, é por isso que ela está sofrendo. E há um detalhe com relação a isso. Por diversas vezes, Jesus, que também dá mensagens de vez em quando a Amparo Cuevas, falou: não vai tolerar por mais tempo ver a sua mãe sofrer com o desprezo, com a ingratidão, com a condenação de tantos filhos, com as zombarias, com a indiferença às suas mensagens. E ele diz: ninguém terá desculpa diante dos fatos que estão para acontecer, os duros castigos que recairão sobre a humanidade, porque há mais de um século que nós estamos vindo preparando todos para isso, chamando a atenção, mostrando para onde a igreja está indo, para a sua autodestruição, mostrando para onde a humanidade está indo, para a sua autodestruição, fazendo milagres estrondosos, milagres como os de Lourdes, milagres como o do sol, milagres como o de Akita, com a imagem chorando até lágrimas de sangue na presença do bispo, milagres prometidos para Garabandal, prometidos também para Medjugorje. Então, nós fizemos de tudo, mandamos profetas, mandamos mensagens, Jesus apareceu, Nossa Senhora apareceu, São Miguel apareceu diversas vezes, e nada. Parece que os homens querem se condenar, parece que os padres querem se condenar, diz Nossa Senhora aí nas mensagens. Não ouvem, não prestam atenção, não mudam de vida, estão indo para o buraco, o mundo está à beira do precipício, e não adianta a gente falar, alertar, ninguém quer saber disso, virar as costas. Deus me livre de saber dessas coisas. Deus me livre, sim, de uma eternidade desgraçada. Isso, sim, deveria nos preocupar, né? E não ouvir os avisos maternos angustiados de nossa mãe, que só quer nos ver salvos, apenas isso. Nessas mensagens, então, existem algumas constantes. Quando eu falo constantes, são aqueles temas que voltam constantemente em diversas mensagens, porque são muitas. Há 2 livros publicados, não sei se já foi publicado um terceiro, as mensagens de 82 a 84 e de 92 a 98. Essas do meio aí não foram publicadas, não sei o motivo, não sei se a essa altura já estarão sendo publicadas, mas estou me baseando naquelas que foram publicadas, que eu saiba. Então, os temas constantes são apocalípticos, ou seja, aqueles temas que se referem ao fim da nossa era, ao fim dos tempos, ao fim dessa cultura dominada por Satanás, que será depois encadeado, graças a Deus. Então, são mensagens que nos falam do próximo reinado do anticristo, o inimigo, o porta-voz de Satã, que virá com todo o poder, toda a força de Satanás, é quase como uma encarnação de Satanás. Fala sobre a chegada de Elias e Enoque, aqueles 2 personagens bíblicos que não morreram, mas foram arrebatados para voltar ao fim dos tempos. Enoque para falar às nações, Elias para falar especialmente aos judeus, mas todos para falar também aos cristãos, e que vão fazer grandes milagres na época do anticristo para se contrapor a ele. Fala do aviso previsto em Garabandal, fala
dos castigos finais e o julgamento das nações, que está ilustrado na parábola lá de Mateus 25, quando as nações foram reunidas, né, diante do juiz, foram colocados os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, né, se você se lembra daquilo. Fala de uma grande guerra atômica que virá, um castigo que poderá ser evitado por nossas orações, diz Nossa Senhora. Mas aquele que vem do céu não será evitado. A queda de asteroides que vão provocar convulsões tremendas na Terra, fogo para todo lado, dias de trevas, 3 dias de trevas. E finalmente, passada essa desgraça toda, passado todo esse sofrimento, Jesus autorizará Satanás a levar para ele todos os que forem marcados pelo 666 e recolherá os seus eleitos para a nova terra e novos céus prometidos no livro do Apocalipse de São João. Então, para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como estão vendo, são temas candentes, temas muito sérios, que nós mesmos, instintivamente, porque não gostamos de coisas ruins, de coisas tristes, temos a tendência a evitar, a fugir deles. Mas de que adianta fugir disso? Nós precisamos encarar, porque Nossa Senhora nos fala o tempo todo: eu darei a proteção àqueles que se voltarem para mim. Essa proteção, não tenhamos confusões. Essa proteção se refere, antes de mais nada, à salvação eterna. Isso é que importa. O corpo, de certa forma, nós preocupamos tanto com ele, mas vai morrer, vai acabar, né? Vai virar pó, em pó nos tornaremos, mais cedo ou mais tarde, todos nós. O que importa é a subsistência da nossa pessoa, da nossa alma, do nosso eu, por toda a eternidade. Isso é que é importante. Então ela fala: não se assustem, não se amedrontem com os poderosos, com os opressores, com os perseguidores que vão chover de todo lado contra os verdadeiros cristãos. Não se apavorem, não se acovardem, continue a anunciar o Evangelho, continue a anunciar as verdades da fé católica, como consta no nosso catecismo. Sigam o Evangelho. E nesse ponto, já que estamos falando de perdição eterna, uma das constantes dessas mensagens é Nossa Senhora nos reafirmando a realidade da existência do inferno. Por que ela faz isso? Porque hoje muitos padres, inclusive para tristeza nossa, andam dizendo não, que Deus é infinitamente misericordioso, andam dizendo que Deus não pode condenar-nos assim. Só que Nossa Senhora fala: isso é mentira. Quem está falando isso está mentindo para vocês. Isso não é a realidade. Não é isso que o Evangelho do meu filho ensina. Não é isso que eu ensino nas minhas aparições. Não é isso que eu mostrei aos pastorinhos em Fátima. Ela mostrou o inferno para os pastorinhos, né? Vêm os padres: não, a Lúcia de Fátima deve ter visto alguma gravura do inferno, com as pessoas ardendo na fornalha de fogo, e deve ter imaginado uma coisa dessa. Não, Nossa Senhora fala: acreditem no Evangelho. Na parábola do joio e do trigo, como é que ele conclui? Os impenitentes, os malvados, né, os duros de coração, os pecadores em estado de pecado mortal, irão para o fogo eterno. O que Jesus fala no julgamento das nações, na parábola de Mateus 25? Ide malditos para o fogo eterno, preparado que foi para o demônio e seus anjos. Então, diz Nossa Senhora: não acreditem em teólogos, não acreditem em racionalistas, não acreditem em críticos, acreditem no Evangelho. A verdade está no Evangelho, a verdade está naquilo que o meu filho lhes ensinou. Não duvidem, por favor, da existência do inferno, que é o caminho mais curto para vocês caírem nele. Bom, eu gostaria de dar alguns exemplos dessas mensagens, para vocês terem ideia
do seu conteúdo, uma ideia mais concreta do seu conteúdo. Com relação a isso que Garabandal chama de aviso, outros porta-vozes de hoje chamam de advertência, que é mais ou menos sinônimo, e outros chamam de iluminação das consciências. Em que vai consistir isso? Você sabe o que acontece com a gente na hora da morte? Nós nos encontramos com a luz de Deus. Ali nós vemos, na verdade absoluta que não mente nem engana, nós vemos o quê? O que nós somos, o que nós fizemos da nossa vida. A pergunta que certamente Jesus nos vai fazer nesse momento da morte é: meu filho, o que você fez da sua vida? Como é que você viveu a sua vida? Pois bem, imagine que essa situação, por uma extrema e quase incompreensível graça de Deus, nós vamos vivenciá-la, e não deve demorar muito não, hein, gente? Está chegando por aí. Nós vamos vivenciar isso como se estivéssemos no momento da nossa morte. Nós vamos nos ver no espelho da luz de Deus, vamos ver o que nós somos, o que nós fizemos da nossa vida, vamos ver toda a nossa vida nos mínimos detalhes, nada escapa à visão de Deus. Ele vai fazer isso por um extremo esforço para nos converter, para tirar as escamas que até hoje estão nos nossos olhos, nos olhos do povo que não sabe de nada, nos olhos da mídia que pensa que sabe tudo e não sabe de nada, nos olhos dos homens cultos, cuja sabedoria é condenada por Deus, como já diz São Paulo. As escamas cairão dos nossos olhos e nos veremos exatamente como somos. O que vai acontecer? A gente que vai estar na amizade com Deus, em estado de graça, vai se aproveitar disso para ficar mais unido a Deus, para se aperfeiçoar mais ainda. Mas, infelizmente, há pessoas que, se morressem naquele momento, iriam para o inferno. Estão totalmente afastadas de Deus. Outras teriam um purgatório aquele apertado. Então, nesse momento, que vai ser muito rápido, dizem as mensagens, cada um vai sofrer em si ou sentimento de paz e de alegria, caso dos que estão com as contas em dia com Deus, ou vão sofrer o que sofreriam no inferno ou no purgatório. Vão sofrer isso por um rápido instante, para tomar consciência. Você sabe de algumas pessoas de hoje que morreram, estiveram quase mortas, fizeram a experiência do inferno e voltaram para nos contar o que viram. É o caso de Glória Polo, né? Conhece o caso, né? Pois bem, isso vai ser para todos nós, para todos nós. Então, gente, é o esforço supremo da misericórdia de Deus, mesmo que à custa do nosso sofrimento momentâneo, nós possamos nos converter e reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Agora, Nossa Senhora avisa que, nesse momento, muitos ficarão a tal ponto horrorizados ao se verem diante de Deus, com os olhos de Deus, que não vão querer aceitar aquela iluminação, vão recusar até aquilo, até essa graça, vão recusar aquilo, e vão continuar opostos a Deus. Muitos levarão um choque tal que morrerão de pavor, será horrível, diz Nossa Senhora, mas não resistirão, morrerão de pavor, ao verem aquilo que eles fizeram de sua própria vida. E externamente, tudo indica que esta experiência do aviso vai coincidir com uma situação atmosférica em que a Terra vai ser atingida por asteroides. Então, vai parecer que a Terra está em chamas. Asteroides cairão, fagulhas, pedaços de asteroide cairão em muitos lugares do mundo, provocando muitos incêndios, clareando o céu todo. Vai parecer que a Terra estará em chamas. Isso concomitantemente, ao mesmo tempo em que nós teremos essa experiência interior. Bom, o que é que ela fala sobre os
últimos castigos. Em Garabandal, Nossa Senhora avisou, nos preparou que haveria o aviso, a advertência destinada a converter a humanidade, mas não converteria todo mundo, infelizmente. Haveria depois mais um grande milagre lá no local das aparições de Garabandal, para tentar converter alguns recalcitrantes. E finalmente, se o aviso e o milagre não fizerem o efeito esperado pela misericórdia de Deus, haverá aí o castigo final da humanidade. Vamos descer o pano da cortina, encerrar essa experiência desse século sob o domínio de Satanás. Vamos mudar isso. Uma coisa importante que eu esqueci de falar com vocês, porque é um dos temas constantes. Nossa Senhora, ou às vezes Jesus, estão nos falando sempre aí, todo o nosso objetivo é salvar ao menos a terça parte da humanidade. Pensem nisso. Quantos habitantes somos atualmente? Estamos nos aproximando de 7 bilhões de pessoas. Salvar um terço, pelo menos um terço, é salvar 2 bilhões. E eu pergunto a vocês, e o resto? E os outros? Não é uma coisa de rasgar o coração de uma mãe, porque esses que vão se perder também são filhos de Maria, também ela quer salvar, faz de tudo para salvar. Pois bem, haverá 2 grandes castigos. O primeiro, uma grande guerra atômica. Além dessas guerras do varejo que a gente está sempre vendo aí, né? Uma guerra por atacado, uma grande guerra atômica. Fogo vai cair dessas bombas, muitas cidades serão destruídas, muitas nações serão varridas do mapa, milhões de pessoas morrerão e assim por diante. Mas ela diz, este castigo, como falei, pode ser evitado com as orações, com a penitência, com os sacrifícios, com o Santo Rosário. Então, podemos poupar-nos desse. O outro é o que vem do céu, é esse que vem dos astros, dos asteroides, e que vem e vai realmente causar muito estrago e muita mortandade. E vai provocar os famosos 3 dias de trevas, que não teremos mais a luz solar nem a luz da lua nesses dias. Gente, essa vinda de asteroides que vão se chocar com a Terra é uma coisa que já aconteceu no passado. Dizem os cientistas que estudam a história natural da Terra, que já aconteceu, um grande meteoro que caiu ali no Golfo do México, né, entre os Estados Unidos e a América do Sul, ali na região da América Central, e provocou uma nuvem de poeira tão grande no mundo inteiro, que levou à morte dos dinossauros, porque as plantas morreram, os dinossauros ficaram sem alimentos, e assim por diante, toda a cadeia alimentar foi quebrada. Então, é realmente uma coisa muito séria, e só mesmo quando Deus estiver extremamente ultrajado, é que Ele vai lançar mão dessa experiência, como já fez por ocasião do dilúvio. Então, gente, um terço, vamos rezar para a salvação de ao menos um terço, e vamos rezar para que nós estejamos dentro dessa terça parte, não é mesmo? Bom, outra coisa, a proteção aos eleitos. Numa situação dessa, morrerão bons e maus, né? Certamente, mas, e quem vai ficar para os novos céus e a nova terra? Quem que vai ser a semente da nova geração? Quem que vai continuar nessa terra para assistir ao estabelecimento do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem? Então, há os eleitos que vão ser protegidos. Nossa Senhora fala que ela vai nos mandar uma arca, barcos, né? Vem numa luz azulada, que vão recolher esses eleitos para protegê-los dos assaltos de Satanás, nesses momentos do castigo final, e para protegê-los da morte,
para preservá-los, para continuarem a vida na terra. E quem é que ela vai proteger? Aí seria o caso da gente abordar as promessas de Nossa Senhora. Primeiro, tem uma promessa local. Todas as pessoas que forem ao Prado Novo, lugar das aparições, rezar o rosário em Desagável ao Imaculado Coração de Maria, nos primeiros sábados, terão a promessa de serem marcados com o selo de Cristo, a cruz. Segundo, aqueles que seguirem os seus avisos, os seus pedidos aqui, terão assegurado a entrada no reino de Deus, no reino dos céus. Terceira, essa promessa é extraordinária. Quase que eu falo assim, Nossa Senhora está até pechinchando para ver se não fosse quase que uma blasfêmia, eu diria isso, quase que uma pechincha de Nossa Senhora. Gente, se vocês se consagrarem ao meu Imaculado Coração, viverem essa consagração, efetuarem tudo o que eu estou pedindo, realizarem essas orações, esses sacrifícios, eu prometo a vocês que se morrerem nessa tribulação, vocês passarão pelo purgatório, sim, mas não sentirão as penas. Vocês virão lá, vocês sentirão um sofrimento de solidariedade àqueles irmãos que estarão sofrendo as penas do purgatório, mas vocês passarão por lá sem sentirem as penas. Como eu acredito que dificilmente vamos encontrar uma pessoa que esteja tão pura e perfeita na hora da morte, que não passe pelo purgatório, isso é uma promessa absolutamente extraordinária, incrível. Nós passemos por lá sem sentir os sofrimentos. Nossa Senhora revelou uma vez, Nosso Senhor revelou uma vez a Maria Valtorta, as obras proféticas dela, não são nesses livros do Evangelho, não, são outras obras, revelou a ela o seguinte: muitas das pessoas que estão nos altares, que vocês veneram como santos, tiveram uma passagenzinha pelo purgatório, rápida, mas tiveram. Até santos passaram por lá. Porque ninguém pode chegar na presença do Deus absolutamente puro, luminoso, santo, com qualquer manchazinha que seja. Então, todo mundo vai ficar bonito depois dessa passagem, viu? Enquanto a gente sofre aí, uma cirurgia, uma coisa qualquer, uma plástica, para melhorar a aparência. Então, depois dessa plástica do purgatório, todo mundo vai sair muito bonito. Todo mundo digno do céu, todo mundo santo, todo mundo luminoso, todo mundo purificado. Vai ser uma beleza. Então, atenção para essas promessas de Nossa Senhora, que não são para serem descuidadas nem jogadas fora, gente? É muito importante isso que ela nos diz, essa promessa que ela nos faz. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dessas mensagens, aquilo que diz respeito aos apelos de Nossa Senhora. Não nos intimidemos, sejamos os apóstolos dos últimos tempos, falemos de Jesus sim, falemos do Evangelho sim, demos o exemplo, E ela diz o seguinte: gente, vocês pensaram quão triste seria a situação se no lar de vocês, nesse momento da safra, da colheita que os anjos vão fazer, se nesse momento alguns fossem levados para o céu e outros deixados para Satanás? Um marido, uma mulher, um filho, um irmão. Já pensaram a tristeza que seria isso? Então, rezem pelas suas famílias, pelos seus familiares, que ninguém se perca por falta de oração e de sacrifício de vocês, É uma oração muito agradável a Deus. Vamos todos juntos para o céu, depois de termos vivido juntos aqui na terra. Não caiamos nessa desgraça da separação dentro da nossa própria família. Então ela pede oração nesse sentido, e vamos atendê-la. Outra coisa importante que ela pede: é urgente mudarmos de vida, deixar uma vida de vícios, pecados, incredulidades, malícia, excessos de comodidades refinadas de que nos cercamos,
É necessário a nossa contrição, é necessária a nossa confissão individual por um ato de humildade que em si mesmo já apaga muitas penas dos nossos pecados. O simples ato da humildade, se confessar a um representante de Deus, a um ministro de Cristo, que é também pecador como nós, mas que é ministro de Cristo para dar-nos o perdão no sacramento. Sejam fortes quando vierem essas provações. Jesus não gosta de covardes. Ele deu exemplo com toda a coragem diante de seus adversários, de seus assassinos. Ela pede que nós rezemos uma oração simples e curta, que é a seguinte: Pai eterno, eu vos peço perdão por todos aqueles que não o fazem. Eu me sacrificarei por todos aqueles que não se sacrificam, e eu vos amarei por todos aqueles que não vos amam. Pai eterno, não permitais que as almas se condenem, tende piedade delas. Ela pede essa oração, porque a preocupação dela é salvar. A preocupação do diabo é destruir, queimar, acabar com tudo. A preocupação de Nossa Senhora é construir, trazer a vida, trazer a felicidade, é salvar. A preocupação de Nossa Senhora. Com relação à igreja, bom, há tanta coisa aqui para falar, mas vamos terminar com isso. Com relação à igreja, ela traz de novo à nossa presença as fortes revelações de La Salette e de Fátima, inclusive a parte que não foi revelada do segredo de Fátima. É o seguinte, isso é importante, gente, porque na confusão desses momentos finais, vocês vão ver de tudo, nós vamos ver de tudo. Nós vamos ver padres apóstolos ensinando coisas erradas, praticando coisas erradas, escandalizando. Quando isso acontecer, Nossa Senhora está avisando com antecedência que, para que não nós Nossa Senhora nos revelou, falou a verdade, vou acreditar nela, vou acreditar nas promessas dela, vou acreditar no que ela pede que a gente faça, não é mesmo? Então não é para perder a fé, não é para nos perturbar. Então ela quer nos avisar com antecedência o que vai acontecer na igreja, porque somos cristãos, porque somos na igreja e podemos ser desorientados por falsos pastores. Então, algumas coisas que ela diz aí nas mensagens para terminar. Parte da hierarquia segue uma política de destruição da fé e da própria igreja. Padres, bispos, arcebispos, cardeais, que são espinhos fincados no meu coração de mãe. Muitos padres abandonam o caminho de Deus e levam o povo a perder a fé. Outros muitos se acovardam e não pregam mais os novíssimos. O que são chamados de novíssimos? Aquelas verdades que se seguem à morte, né? Morte, juízo, inferno e paraíso. Muitos não falam mais no inferno, só pensam que vai todo mundo para o paraíso, sujo, imundo, pecador, endurecido, contrário a Deus, vai todo mundo para o céu. Muitos padres não são dignos de uma oração, porque ofendem constantemente o meu filho. Muitos ministros do meu filho, por causa de sua má vida, de seus erros, irreverências, seu amor pelo dinheiro, pela honra, pelos prazeres, não têm a pureza necessária. Os pecados das pessoas consagradas, são os sacerdotes e religiosos, clamam a justiça divina e atraem a vingança de Deus. E a vingança está às suas portas. Eles não fazem caso dos apelos meus, deixam-se enganar pela astúcia do inimigo, que lhes obscureceu a inteligência. Sempre que alguém se desvia no comportamento, a coisa começa primeiro aqui, desvia a inteligência. Ah, isso é bobagem. Ah, não precisa rezar não, precisa só agir, fazer coisa. Ah, o inferno não existe, né? A inteligência desviada, acolheram as sugestões de Satanás, como os nossos primeiros pais no primeiro paraíso,
acolheram as mesmas sugestões de Satanás. Não, não é assim não, Deus falou que não pode comer, não é assim não, pode comer sim, vai ser bom para vocês, etc, etc. A velha tática de Satanás, né? Aqui, muitos padres ofendem demais o meu filho. Muitos não são dignos de celebrar a Eucaristia por sua falta de fé e por causa de suas mãos cheias de impureza, sujas de impureza, aliás. Muitos guias do povo de Deus descuidaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu a sua inteligência espiritual. Durante um tempo, a igreja será entregue a grandes perseguições. Ela passará por uma crise horrível. Será o tempo das trevas para os cristãos e o mundo. Olha aqui, gente, faz a gente sofrer, fala, meu Deus, se todas as almas consagradas rezassem diariamente o terço, o mundo seria salvo. Há quanto tempo, há quantos séculos, há quantas aparições Nossa Senhora está pedindo, rezem o terço, rezem o terço, rezem o terço. Eu já vi de muitos padres, bobajada, larga isso para lá, isso não usa mais não, isso é de coisa antiquada, isso é piedade antiga, piedade medieval. Bom, então, reze pelas almas consagradas, aqui é a nossa parte. Rezem pelas almas consagradas. Eu as amo tanto, e como elas respondem mal a tanto amor. É a queixa do coração da mãe. Vamos ficar com essas revelações muito sérias, muito urgentes, que nos preparam para as coisas que estão para acontecer em breve, e algumas já estão acontecendo, né? Vamos nos fiar naquelas promessas da mãe. Vamos terminar com isso. Quem estiver no coração de Maria, não será condenado. Quem estiver no coração de Maria, terá a sua proteção, terá o seu refúgio, terá a sua arca, não será marcado pelo 666, não será marcado pelo símbolo de Satanás, não cairá nas mãos desgraçadas do inimigo de Deus, inimigo dos homens. Assim seja.